vocês podem sentir alguns problemas em função do que é chamado CGNAT, tá? Que é NAT em cima de NAT. O que significa isso? O seu roteador lá da sua borda, né, da sua residência, por exemplo, ele traduz os endereços IPs privados, que são esses aqui, o 192.168.00. Vamos voltar aqui. Esses 192.168.00 para um endereço IP de dentro da rede da operadora, por exemplo, 100.64.0.1, por exemplo. Tá? Então, sai do seu roteador, esse roteador traduz o seu endereço para um próximo endereço, e esse endereço começa normalmente com 100.64, tá? Beleza. Portanto, dentro da rede da operadora, você começa a encaminhar agora esses pacotes através do endereço 100.64. Lá dentro da operadora, esse endereço IP é traduzido novamente, tá? Para aí sim um endereço IP público, tá? E aí você vai olhar muitas vezes aí na internet qual é o seu endereço IP público, tá? Você vai ver que para você ter aquele endereço IP público, na verdade, você passou por duas traduções. É mais ou menos o seguinte, eu estou começando a falar aqui num português arcaico, né, com vocês, chega ali no roteador da borda, é traduzido para o inglês, tá? Do inglês, ele é traduzido posteriormente por norueguês, se é que tem. Ah, porra, pessoal, vocês... Peraí. Não está aparecendo minha tela aqui para vocês. O Matheus aqui fez uma pergunta. Sua tela não está compartilhada. Sua tela não está... Esses endereços privados que temos seria a porta de um IP da operadora? Não, tá? Na verdade, lá no final, vai ser até uma porta. Mas entenda o seguinte. O seu endereço IP dentro da sua residência é o 92.168.0.1, por exemplo. Tá? Chega na operadora, ele traduz para 100.64.0.1. Depois, saindo da operadora, ele vai traduzir para qual endereço IP? Por exemplo, para o endereço IP 200, 200, 200, 200. Tá? E aí sim, lá na operadora, lá no processo final, ele vai ter que associar uma porta. Porque tem vários clientes dessa operadora saindo com esse endereço IP 200. Tá? E aí você, por exemplo, você está com uma operadora, muitas operadoras de bairro aí, muitas delas não são legalizadas, né? Ela está fazendo um processo ali, faz um NAT ali dentro da rede dela, depois manda para a operadora e faz um NAT, às vezes até tem 3 NATs aí em cima, tá? E esse processo de NAT em cima de NAT, tradução de privado para público, e mais outra tradução, eu diria, de privado para privado e depois de privado para público, pô, isso aí, para as nossas aplicações, isso é péssimo. E aí você não sabe realmente quem é o dispositivo que está no final. Não consegue, vamos dizer, quem é o usuário final. Quebra a conectividade fim a fim. Então, esse é um dos principais problemas aí, além da escassez dos endereços do IPv4. Tá? Meu caro, desculpa, Gleice, perdão. Pensei que era o colega de cima que estava perguntando. Gleice, aí, ó, não tem... Eu diria que não tem aí um limite, mas você vai ver que vai degradar cada vez mais a sua conexão, quanto mais NATs você tem, tá? Por exemplo, você está lá no VirtualBox, quem costuma fazer aí virtualização, lá tem a opção de fazer o NAT, né? Então, o próprio VirtualBox está fazendo um NAT para você, tá? Chega no roteador da sua residência ali, faz um outro NAT, tá? Chega no operador ali, faz mais outro NAT, já se foram 3 NATs, tá? Mas cada vez mais degrada essa conexão, tá? Não temos aí vamos dizer, um limite, mas certamente, se você estiver fazendo muito NAT, sei lá uns 5, eu não sei, diria 5, uns 10 NATs, por exemplo,
provavelmente você vai começar a ter algumas quebras de conexão aí. Tá? Então, se você tem aplicações que demandam bastante, vamos dizer, uma conexão muito boa em tempo real, né? Com baixo delay, se ela exige baixo delay, se você está tendo NAT em cima de NAT, com certeza vai degradar um pouco essa aplicação. Licença, professor. Opa! Uma VPN, ela ajudaria esse processo de conversão? Uma VPN? Isso. Ok. Teve um caso de eu ter essas internets de bairro, né? Na verdade, eu ter na empresa mesmo, porque não tinha mais acessibilidade em empresas maiores. Só que o nosso sistema ele ficava hospedado em um servidor americano. Sim. Aí eu tive que fazer uma implementação de uma VPN para melhorar a qualidade da conexão, porque se perdia nos NATs, entendeu? Perdia a conexão. Cara, e eu teria que ver o ambiente, mas quando você está fazendo aí uma VPN, deixa eu ver, você tem que ver por onde você está fechando essa VPN, né? Onde você estava fechando lá no, sei lá, nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver. Se você estiver saindo com o endereço IP público já, pode ser que melhore sim, mas depende do ambiente. Às vezes, quando você tem VPN em cima do ambiente que ainda tem que fazer tradução, não fica tão bom também. Eu já tive essa experiência, eu trabalhava num ambiente que a gente conseguia burlar a rede, fazendo aí, justamente criando uma VPN, né? Que a gente escondia qual era o endereço IP que eu estava usando internamente, não passava por diversos filtros ali, né? E a gente conseguia chegar de uma forma um pouquinho mais rápido lá no final, tá? Mas vai depender do ambiente, eu acredito, tá? Eu sei que tem alguns que fazem isso só para vocês pegarem um caminho mais limpo, né? Que eu não vou testar tanto aquele endereço que eu estou utilizando ali. Pode ser que sim, tá? Mas, novamente, vai depender do seu ambiente. Tá? O ambiente vai dizer se vai ser vantajoso ou não. A Isabela perguntou sobre o NAT. Isabela, e o colega também respondeu aí ao final. Entenda o seguinte, nós não temos mais endereços IPs V4 aqui disponíveis. Esses endereços IPs que vocês utilizam em suas residências e em suas empresas, são endereços IPs privados. Só que os endereços IPs públicos, por exemplo, 200, 199, 178, tá? Esses são endereços IPs públicos e já se foram, não temos mais. Tá? E aí, para, vamos dizer, manter ainda a convivência com esse endereçamento IPv4, o que eles instituíram? Eles instituíram, lá na década de 90, essas faixas aqui, ó, de endereços IPs privados, que só fazem sentido dentro da sua residência e dentro da sua empresa. Só que agora, se você precisar ir para a internet, você tem que ir com o endereço IP público. Tá? Ou seja, é mais ou menos o seguinte, imagine que o endereço, você tem que ir para fora do Brasil, claro, você tem que arranhar uma outra língua ali, tá? Vamos dizer que mundialmente a língua conhecida quem é? O inglês, né? Então você tem que ir para fora com inglês, tá? É assim que a internet te conhece, através do endereço IP público, tá? Mas muitas vezes você olha lá no seu PC, na sua aplicação lá no final, ele não está com endereço IP público, está com endereço IP privado. Só que, nesse processo dele ir para a internet, tem um dispositivo intermediário, pode ser um firewall, pode ser um roteador, que vai traduzir esse endereço IP privado seu, por exemplo, 192.168.0.1, para um endereço IP público, 200, 200, 200, 200. Pode ser um endereço que sua empresa adquiriu, um endereço IP público. Tá? Só que essa solução foi para manter ainda o funcionamento desse PV4.
Mas não é algo muito bom, tem várias deficiências aí. Tá? E aí surgiu o endereçamento IPv6 com esse objetivo, de acabar com esse bendito do NAT. Não tem NAT agora para ficar traduzindo privado para público, público para privado. O endereço IP que você tem no seu celular, que já tem no seu PC, já é um endereço IP público. É como se você já estivesse falando inglês, né, para o mundo. Então, o mundo já conhece o seu real endereço IP. Você é conhecido na internet através daquele endereço que você tem agora. É como se fosse um endereço único, é o seu RG, vamos dizer assim, é o seu RG. Tá? No IPv6 funciona dessa forma. Tá? Então, agora a gente consegue fazer aí não preciso fazer aquela gambiarra lá que o colega fez de estabelecer muitas vezes uma VPN para tentar burlar determinadas redes, tá? E tentar melhorar aí a eficiência. Não, agora já tem um endereço IP de cara para o mundo, tá? Então, o IPv6 veio com esse objetivo para matar esse NAT, essa bendita tradução que muitas vezes ocorre 2 ou 3 vezes, tá? Que degrada as nossas conexões. E, claro, também para suprir a falta de endereços IPs públicos. Não temos mais endereços IPs públicos. Acabou. Aqui na América do Sul, acabou exatamente, se eu não me engano, há 3 semanas. Não temos mais. Tá? Só para vocês terem ideia, o endereço IPv4 é um endereço de 32 bits. Se você faz 2 elevado a 32, 2 aqui elevado a 32, você vai chegar a esse valor aqui ó, de 4,3 bilhões de endereços. Esse é o endereço IPv4 que nós estamos aí utilizando ainda. Agora, no IPv6, é 2 elevado a 128. 4 vezes mais bits. E isso, em termos computacionais, é muito endereço. São 341 decilhões de endereços. Muito, mas muito endereço. Agora a gente tem aí endereços, mais endereços do que grão de areia da Terra, só para vocês terem ideia. Hoje, nós estamos ainda num processo de transição, num processo de coexistência desses 2 endereços, do IPv4 com o endereço IPv6. E aí, muitas vezes, você tem que pensar na sua aplicação também. Será que minha aplicação só vai rodar IPv4 ou vai rodar IPv6? Como é que vai ser? Você tem que pensar nisso também. Vai chegar um momento que, se você estiver rodando só IPv4, você vai ter problema. Se você só tem IPv4 rodando na sua empresa e quer acessar algum serviço que está rodando IPv6, esquece. Não vai ter conexão. Vou mostrar aqui para vocês. Mostrar minha placa de rede aqui. Ver como é que tá. Aqui, ó. Já estou rodando aí com endereços IPv4 e endereços IPv6. Esse aqui, ó, é meu endereço, 192.168.15.78, IPv4. Só faz sentido aqui localmente. Só que aqui, ó, meu endereço público em IPv6 é esse endereço. Vou sair daqui, senão os caras começam a chegar aqui na minha máquina. Então, hoje estamos no momento de, vamos dizer, de transição. Na verdade, isso vai demorar bastante. Você já está trabalhando com o que é chamado pilha dupla, há um bom tempo. Há o processo também, muitas vezes, se você tem você quer acessar uma outra rede, por exemplo, aqui, 2 redes em IPv6. Só que a sua rede, entre elas, é uma rede IPv4. O que você tem que fazer? Como se fosse uma VPN. E pode ter sido por isso também que o colega não conseguiu chegar lá. Vai ver, ele está rodando com IPv4, alguma aplicação nesse tipo.
e tinha que passar por uma rede, ou IPv6, e tinha que passar por uma rede IPv4, ele tinha que fazer um túnel aqui, né? O que ele vai fazer? Vai encapsular todo o pacote IPv6, tudo que chegou aqui nesse roteador, por exemplo, nesse file, ele vai encapsular tudo e adicionar um novo cabeçalho, só que esse cabeçalho é um cabeçalho IPv4. Encaminhar por essa rede, por esse túnel, chega no roteador do outro lado, ele retira esse cabeçalho IPv4 e expõe o cabeçalho IPv6. E assim mantém aí a coexistência. Tá? Tem outro cara aqui, ó, que pode ser que vocês estejam usando e vocês não estão sabendo. Tá? É o chamado NAT64. Que diabos é isso? Imagine que desse lado da esquerda está uma rede IPv6 e da direita IPv4. Tem um dispositivo no meio do caminho que está traduzindo IPv6 para IPv4 e vice-versa. Tá? Então, é algo possível. E, em alguns lugares, pode ser que o seu endereço IP público, apesar de você estar dentro da sua rede rodando IPv4, o seu endereço IP público pode ser IPv6. Assim, professor, imagine que dentro da sua rede seja um 92.168.0.0. Tá? Aí ele faz um NAT para 100.64.0.0, por exemplo. E lá a operadora, como já acabou o endereço IPv4, ele vai traduzir esse endereço para o endereço IPv6. Tá? Então, ocorre primeiro um NAT IPv4 de privado para público. Tá? Depois um NAT público, um NAT privado IPv4 para IPv6. Tá? Pode ser que você esteja ocorrendo isso com você. Tá? E aí você tem uma série de problemas de conectividade final. Tá? Mas, no geral, isso não é uma técnica tão utilizada assim. Tá? Então, todos esses problemas que a gente tem de tradução e falta de endereço vai ser solucionado aqui com o IPv6. Tá? E no IPv6 ele utiliza a notação hexadecimal. Tá? Para simplificar pelo menos o tamanho desse endereço aí. É um endereço muito grande. Se a gente for representá-lo no formato decimal, ele vai se tornar ainda muito maior. Então, para evitar aí erro de configuração, demora na configuração, você vai adotar aí o padrão hexadecimal. E vai dar para a gente notar aqui um pouquinho disso. Se você olhar aqui, ó, eu acredito que todos vocês já estão craques em hexadecimal. Temos aqui os símbolos hexa, aqui decimal e binário. O hexa de 0 a 15, né? ou melhor, de 0 a F. Tá? De 0 a F. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois o 10 é o A, B, C, D, E e F. Tá? O decimal vai de 0 aí a 15. Então aqui você tem dois símbolos em decimal. Eu vou substituir para um único símbolo em hexa. Tá? E lembrando uma outra coisa também. Cada símbolo hexa eu substituo por 4 binários. Tá? Por exemplo, o F são 4 bits ligados. Se essa é a seção ponto, aqui tem a seção ponto não. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Só para lembrar essa discussão do IPv6 aqui. IPv6, como é hexadecimal, cada dígito hexa, posso substituir por 4 binários. Tá? Então, é assim que ocorre. Vocês chegaram a ver em algum lugar IPv6 na centro de rede? De não, né? Vocês chegaram a ver IPv6? Viu? Rapidinho, hoje é uma passagem. A gente tem no curso de rede, onde nós temos só IPv6. E eu vou dar resumir a aula. Daqui no endereço IPv6. Aí se der uma olhada nesse endereço,
A gente tem algumas coisas aqui para falar sobre esse endereço. Mas vai ver, pessoal, é bom já salientar isso. Sua placa de rede vai subir dois endereços, normalmente. Um endereço IP, que é o chamado FE80. Que é o chamado de link local, melhor dizendo. Esse cara aqui sempre está lá na sua placa de rede, vai ver. Então, é automático. E ele é importantíssimo para o funcionamento do IPv6. E se você quer ir para a internet com o IPv6, você precisa do endereço global IPv6. Aqui o endereço global IPv6. Por exemplo, essa faixa do UU. Brasil aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, é 28 aqui, essa faixa do 2804. Começando aí 2804, é aqui para o Brasil. Então, são endereços IPs globalmente únicos. Isso no IPv6. Portanto, se você está no seu celular, no seu PC, no seu dispositivo IoT, por exemplo, em geral, se o seu dispositivo IoT tem que acessar a internet, ele vai ter dois endereços. Sem problema, Danilo. Então, ele vai ter dois endereços. Então, dá uma olhadinha aqui para ele. Nós temos, como eu falei para vocês, 128 bits separados pelo que a gente chama de hexateto ou duocteto. Eu costumo chamar de duocteto. O que é duocteto, professor? Se você olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui 4 bits, um octeto. Aqui, mais 4 bits, mais 4 bits, outro octeto, portanto, duocteto. Também é conhecido como hexteto, justamente porque tem 16 bits aqui. Temos aqui 16 bits. Quantos duoctetos nós temos? Nós temos... deixa eu ver aqui. Vou ver, o Luiz fez uma pergunta aqui. Luiz, é um bom questionamento. O internet das coisas, assim, a minha opinião é a seguinte: em termos de quantidade de endereço, eu acho que não vai ser o problema. Não vai ter problema nenhum aí, temos endereço para cada planeta que foi encontrado aí no universo, ainda vai sobrar endereço IP. Não vai ter problema. O que pode acontecer é o seguinte: funcionalidades necessárias, funcionalidades que o endereço IP possa ter aí, que tem, pode ser que ele não seja suficiente para esse tipo de aplicação. Vai ver que você precisa de outros recursos, de um novo método de acesso à rede, e aí sim o IPv6 pode ser que não seja o mais adequado, e aí sim desenvolver lá um outro tipo de endereçamento, outra forma de se acessar a rede. Mas, na minha opinião, em termos de quantidade, acho que a gente não vai ter problema. Isso aí é duoctetos. Não, duoctetos para cada par de octetos. Então aqui, ó, deixa eu marcar novamente. Aqui nós temos... Aqui está em hexadecimal, pessoal. Aqui está em hexa. Então eu tenho 4 bits, mais 4 bits, mais 4 bits, mais 4 bits. 16 bits. Aqui eu tenho, se eu somo esses dois, duocteto mais 1 octeto. Aqui são 8 bits. Mais 8 bits do octeto.
Tem gente que fala que um dia vai, quem sabe, vai surgir aí o PV8, PV10, algo do tipo, né? Eu acho que em termos de quantidade, não, mas em si, sim, de funcionalidade. Pode ser que daqui a um tempo, como as nossas aplicações vão desenvolvendo pra caramba, nossas redes vão desenvolvendo muito, novos problemas podem surgir, como o caso do NAT. E aí a gente começa a fazer algumas gambiarra em cima do IPv6 também. Eu também acho, Caio, esperar demais. Eu teria que juntar com outra civilização aí de extraterrestres para distribuir IP para eles também, e mesmo assim vai demorar. Tá? Hoje, só para vocês terem ideia, em termos numéricos, eu não lembro, se eu não me engano, a última estatística referente à quantidade de dispositivos conectados à rede era cerca de 40 bilhões. Tá? 40 bilhões não é 0,1% dos endereços IPv6. Tá? A gente não está utilizando nem 1% ainda dos endereços, do que a gente tem de endereço IPv6. Tá? Só para vocês terem ideia. Pessoal, apesar de parecer bem grande, né, e ele é óbvio, dependendo aí do endereço, ele vai ser bem grande, né, principalmente quando ele surge a partir do seu endereço MAC, mas existem formas de simplificá-lo. Tá? Como a gente pode simplificar o endereço IPv6? Uma das primeiras formas é omitir os zeros à esquerda. Tá? Omitir aqui toda essa cadeia de zero à esquerda. Tá? Então aqui, ó, 0db8, esses 3 zeros, vou omiti-los, né? Então apenas db8, A, 1000, tá? Isso é uma forma aqui de simplificar. E aí ele vai ficar um pouco menor. Então, o zero à esquerda é um método bem interessante para isso. A outra forma é a forma que a gente chama compactada. Tá? É quando você substitui cadeias grandes de zeros por duplo 2 pontos, ou 2 pontos duplo. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Não. Você vai ver que a gente tem um outro método. Você não poderia... vamos dizer aqui, você coloca... Você tira esses zeros daqui, você não poderia tirar. Tá? Você tem outra forma, que é a forma compactada, que eu vou substituir essa cadeia de zeros aqui, ó, por duplo 2 pontos. Vou colocar aqui, ó, um duplo 2 pontos, para substituir esses 3 duoctetos. Aí sim, você poderia. Tá? Só que isso só pode fazer uma única vez. Tá? Então, esse endereço, deixa eu ver se é esse endereço aqui, ó. Isso aqui é um endereço errado, IPv6. Tá? Esse endereço está aqui embaixo. Isso não existe. O que ele fez aqui, ó? 2001, 0db8. Colocou duplo 2 pontos aqui, ABCD. E novamente duplo 2 pontos. Você não pode utilizar aqui, ó, o duplo 2 pontos 2 vezes. Senão causa ambiguidade para o endereço. Já vou explicar o porquê disso. Vamos olhar aqui. Ó. Tá aqui um endereço IPv6 2001 0db8. Tá? Aqui, todos zerados. ABCD. Mais 2 duoctetos zerados. Tá? Eu não posso colocar aqui, substituir esses 2 duoctetos por duplo 2 pontos. E aqui também realizar a mesma coisa. Colocar duplo 2 pontos. O que eu posso fazer? Retiro os zeros à esquerda, tá? Que é o formato simplificado. Isso aqui é simplificado. Tá? Existe o formato compactado. Essa cadeia aqui, ó, de zeros, esses 2 duoctetos
substituo por duplo dois pontos. Só que a outra cadeia de zeros, não posso fazer isso. Retiro apenas zeros à esquerda. Tá? E aí ele vai ficar com esse formato aqui. Ó. Tá? 2001, DB8, 00, ABCD. Tá? Perceba que existe dois formatos. Eu posso substituir essa cadeia ou essa cadeia. Nesse aqui foi substituída a primeira cadeia de zeros. Tá? No exemplo de baixo, foi substituída a segunda cadeia de zeros. Os zeros à esquerda não tem significância nenhum. Tá? Peraí, deixa eu entender aqui primeiro. Eu vou começar pela Isabela. Só um momento. Deixa eu separar isso aqui. Ixi, essa borracha aqui. Vamos lá. Ver se eu entendi a pergunta da Isabela primeiro. Vamos lá. Por que os zeros vermelhos e por que tem que ser anulados? Não é que tem que ser. Mas imagine o seguinte, Isabela. Você digitar esse endereço aqui. Tá? Imagine digitar numa configuração. Você vai acessar um site, por exemplo, por esse endereço. Tá? Por que não simplificá-lo? Né? Porque é igual eu posso dizer, aquele velho ditado, zero à esquerda você pode, você chama a pessoa de zero à esquerda, né? Zero à esquerda não serve para nada. Então você pode cancelar. Tá? Eu posso aqui eliminar para simplificar o meu endereço. Apenas nesse sentido. Tá? Então, posso simplificar dessa forma. Tá? E aí, ó, uma outra forma, ainda mais compactada, mais simples ainda, é substituir as cadeias de zeros. Que eu tenho duas cadeias de zeros. Posso substituir essas duas cadeias de zeros por duplo dois pontos. Mas só posso fazer isso uma única vez. Tá? Acho que tinha uma outra pergunta aqui. Matheus, mas por que o sistema não poderia entender os dois duplos se eles apenas simplificou e não alterou nada? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Boa pergunta, Matheus. Se é que eu entendi o que? Tentar aqui no Excel. Imagine que eu tenho um endereço. Aqui, deixa eu colocar em. Cadê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Um outro detalhe, pessoal. É tanto maiúsculo como minúsculo, tá? Tanto faz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ver quantos faltam. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duoctetos para completar 1, 2, 3, 4. Esse é um endereço IPv6, não deixa de ser. Tá? Ele colocou aqui. Está aqui o endereço. Tá? Se eu entendi a sua pergunta, eu tenho aí 8 duoctetos. Tá? Entenda se você faz o seguinte, o 2001, vou colocar aqui duplo dois pontos para substituir essa cadeia. Aqui também, duplo. Aqui eu tenho um duplo dois pontos para substituir essa cadeia de cima, essa cadeia de zeros. Tá? Deixa eu até marcar aqui. Se você faz A, B, C, D,
E aqui você coloca um outro duplo 2 pontos. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, fiz isso aqui. Por que seu sistema não vai conseguir identificar e vai dar ambiguidade? Como seu sistema operacional, seja ele qual for, tá? Vai identificar que aqui tem... Eu substituí esse duplo 2 pontos por 2 cadeias de zeros. E ele vai entender que esses duplos 2 pontos eu estou substituindo por 3 cadeias de zero. Poderia ser aqui 3 cadeias de zero e aqui 2 cadeias de zero. Tá? Então, nesse sentido, vai dar ambiguidade. Tá? Ele vai apresentar um erro para você na hora que você está configurando, fazendo qualquer coisa. Tá? É uma questão... Então, você só pode fazer isso uma única vez. Se você fez isso nesse ponto aqui, ó, tá? O que acontece? Deixa eu colocar aqui. Pode fazer isso aqui, ó. 0, 0 e 0. Aí você pode fazer. Tá? Ou 2001, 0, 0, A, B, C, D. E aí sim substituir essa cadeia por duplo 2 pontos. Tá? E será exatamente isso que você estava perguntando? Você consegue me ouvir, professor? Sim, claro, muito bem. Então, mas nesse seu exemplo, esse duplo 2 pontos, ele vale para todos os conjuntos de zero que estão juntos, um do lado do outro? Exatamente, exatamente. Esses 3 entendi. zeros aqui, ó, eu estou substituindo por esse duplo 2 pontos. Agora entendi. Perceba que aqui, eu não coloquei, mas tem um duplo 2 pontos aqui, ó. Tá separando cada um aí. Tá? Então, você pode até achar que não tem. Aqui tem. Deixa eu colocar aqui para não parecer que está errado. Tem que ter aí o 2 pontos. Beleza? Aí você fala... Pergunta mais para tentar associar se o roteador ou o navegador, dependendo do que for, se ele consegue entender que quando eu coloco o zero, ele significa um conjunto de 4 zeros, por que esse duplo 2 pontos, quando eu colocar, entendi. entender e fazer a mesma conversão que ele fez na versão anterior? Entendi. Essa que foi minha dúvida. Sim. Mas ele consegue. Tá? Desde que você só faça isso uma única vez. Tá? Então aqui, ó, cuidado que tem os duplos 2 pontos. Beleza? E aí, pessoal, a escolha é de vocês. Se você faz, óbvio, eu vou fazer onde que a cadeia de zeros é maior. Pessoal, eu vou dar um exemplo. Isso aqui, ó. Isso aqui é um endereço IPv6. Esse carinha aqui, ó, duplo 2 pontos, é um endereço IPv6. Quando você coloca duplo 2 pontos, o seu sistema, ele identifica o seguinte endereço. É como se eu tivesse digitado o seguinte endereço. 0, tudo zerado. Os 8 duoctetos zerados. Tá? 3. Aqui eu tenho 3. Falta mais 2. Em vez de eu digitar isso aqui, ó, tá? 8 duoctetos zerados, eu posso substituir por duplo 2 pontos. Tá? É a mesma coisa. E esse é um endereço IP importante. Tá? Se chama qualquer endereço. Deixa eu ver o Matheus aqui. Exato. Exatamente, Matheus. Você conseguiria. Tá? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Tá? Você consegue. Só uma última coisa. Só uma dicasinha que eu costumo dar sobre isso aqui. Você tem que lembrar que no IPv6 tem 8 duoctetos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 8 duoctetos. 8 vezes 16 bits, porque cada duocteto tem 16 bits, totaliza 128 bits. Se você olha para esse endereço, tá? Quantos duoctetos eu omiti aqui, ó? Quantos duoctetos foram omitidos? É só você lembrar. 1 duocteto, 2 duoctetos, 3, 4, 5 para 8, 3. Tá? Quem já fez alguma prova de certificação, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que eles gostam de pedir esse tipo de coisa. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Você falou que ali tem a ambiguidade quando você tem aqueles dois primeiros zeros ali, né? A coluna B e a coluna C. E aí a coluna E, F e G são 3. Ok. Mas e se caso fossem duas colunas ali, por exemplo, B e C e E e F, e a G fosse tipo outro numeral, ou letras, aí seriam completamente os dois lados iguais. Você quer... Mesmo assim ele daria o erro? Deixa eu limpar aqui, deixa eu tentar representar o número que você deseja. Vamos lá, qual é o número, por exemplo? Dá um... Ok, 2001. 2001. É a sequência de 4 zeros. 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Aí 4 zeros novamente. Deixa eu colocar aqui em texto para ele não me sacanear. Deixa eu só colocar aqui o duplo 2 pontos. Aqui também. 1, 2, 3, 4. Isso. Isso. Aí seriam letras aí, qualquer letra. Qualquer letra. F, D, E, I, A. Aí mais duas sequências de 4 zeros. Aí. Mais duas sequências de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Mais uma? F, mais uma. 3, 4. Já deu aqui. Pode 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. Aí pode. Aí as outras. A coluna G e H pode ser tudo 1. G e H, tudo 1, né? Isso, pode ser tudo 1. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar também. 1, 2, 3, 4. Aqui, certo? Isso. Ok. Agora você quer fazer o quê? Aí o senhor disse que no caso da ambiguidade, porque você teria ali as duas primeiras colunas ali, a B e a C, com A ambiguidade grupo 2 pontos. Coisa. Eu coloco isso aqui, ó. Tá? Eu faço isso aqui. Isso. Tá? Se eu repito isso aqui, tá? Perceba que eu tenho duplo 2 pontos aqui. Isso você não pode fazer. A pergunta é, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Tenho 8 duoctetos. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui 3 e 4. Positivo. Tá? Beleza? Como o sistema operacional sabe que aqui tem 2 e aqui tem 2? Aqui poderia ter 1 e aqui 3. Tá? Então é nesse sentido. Tá? Entendi. Vai ver que o seu sistema vai chiar. Tá? Não necessariamente porque você tem 2 pontos ali no primeiro, que os outros dois também seriam o mesmo valor, por exemplo. Não, exatamente. Não. Aí o sistema não... Entendi. É que ele basicamente vai fazer a conta de quantos faltam, né, professor? Exatamente, ele vai fazer pegar, ele já foi 4. Se ele colocou esse duplo 2 pontos, ele vai colocar mais 4, né? Exatamente, essa é a ideia. Entendi. Tá? Por isso que eu dou sempre essa dica para vocês. Lembre-se que sempre tem 8 duoctetos. Tá? E essa é a lógica que ele utiliza. Tá? Beleza, muito obrigado. Trabalha com apenas uma variável e completa 2 variáveis. Você está pensando em termos de lógica aqui, de programação. Trabalha com apenas uma variável, né? Isso, professor. Trabalha com apenas uma variável e aí completa com o número que falta para completar aquelas 8. Agora, se fosse 2 variáveis, como que ia saber? Ia dar um problema aí.
Isso. Como é que eu vou completar duas variáveis de algo que eu não sei quanto que é, né? Isso, você teria que achar o valor da primeira para achar Isso. o valor da segunda. Então, Ou daria seja, a gente cai na mesma situação, né? Ou seja, eu Daria- só posso fazer uma única vez. isso mesmo. Beleza, muito obrigado. Eu, por exemplo, aqui eu vou, vamos ver se ele dá um ping aqui, ó, tentar fazer isso aqui. Duplo 2 pontos, você vai ver A, B, C, D, duplo 2 pontos, 1. Olha lá. Não pode ser encontrada, porque o host 2001 ABC verifica o nome ou tente novamente. Tá? Vai dar pau. Ambiguidade. Tá? Não sei se esse cara existe em algum lugar, mas o correto seria isso aqui. Vamos supor 0, A, B, C, D. Agora sim, um duplo 2 pontos. Tá? Isso aqui está correto. Ele vai tentar, perceba que ele está tentando chegar lá. Se tem esse cara, não sei onde que está esse cara. Tá? Se é que existe. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, outras coisas que mudam bastante também é a forma de se enviar os pacotes através das redes. Existe 3 tipos de mensagens no IPv6. Uma delas que é chamada unicast, tá? Ocorre da mesma forma do que o IPv4, onde você vai transmitir de um para um, de um PC para um PC, de um PC para um servidor, e assim vai, tá? De um para um. Multicast é uma transmissão do tipo de um para muitos, tá? Não tem broadcast no IPv6. Não tem broadcast, não tem aquele, você não tem que tirar o último endereço lá, né, subtrair -2, porque tem endereço de rede e o endereço de broadcast. Não tem isso. Tá? Você tem um endereço específico, começando com FF02. Tem uma série de endereços de multicast que não cabe aqui para a gente. Só se você tivesse que desenvolver aplicações aí de multicast, que aí sim você tem que se preocupar. Não tem. Tem aquele negócio de reservar o broadcast lá e até a rede também. Tá? Então, porque você já tem um endereço, não importa qual seja a rede, você sempre vai ter o mesmo endereço de multicast. Aí tá, tudo bem, ele se encaixa como uma reserva. Tá? Tipo colocar em DHCP e IPv6. Na hora que você coloca o DHCP, vou mostrar isso aqui para vocês. Vou ver aqui, ver se dá para fazer aqui. Só que esse cara não aceita IPv6. Eu vou zerar isso aqui. Hoje, inclusive, vocês vão fazer uma atividadezinha aqui, tá? De configuração. IPv6. Ó. Bem simples. Vou colocar um switch, pode ser qualquer switch. Só para a gente ilustrar aqui. Vou colocar aqui Vou colocar um roteador, vai. Esse último roteador aqui, ó. Que é o 2811. Espera aí. Valerá com problemas na sua rede? É sobre atividade? Não, mas eu vou dar tempo para vocês entregarem. Não vai ser para entregar hoje. Fique tranquilo quanto a isso. Eu sei como não dá para pedir para entregar uma coisa, só sua prova.
mas atividade vou dar um tempinho. Vou colocar aqui um roteador. Vou colocar um PC só para ilustrar aqui esse processo. Eu vou colocar 2 PCs, só para vocês observarem que é o mesmo endereço. Opa. Ó, só para vocês observarem, isso aqui, de certa forma ocorre no computador de vocês, celular também. Vamos pegar aqui o desktop, IP Configuration, e aqui eu tenho uma opção que é o autoconfig, ou DHCP, tá? Eu vou colocar no modo simulação, só para que vocês possam observar isso. Vou voltar ao PC, coloquei aqui no modo simulação, vou até o PC, e vou deixar aqui, ó, no DHCP. Você vai ver que vai ser gerado um pacote. Esse pacote é um DHCP versão 6. Tá? Olha o endereço IP de destino. Tá? FF02, duplo 2 pontos, aqui, 1. Tá? Esse endereço aqui, ó, todo o endereço IPv6 que começa com FF02, como o colega disse, é um endereço reservado, mas ele não pertence a essa rede. Se você for num computador de sua casa, vai ser o mesmo endereço, FF02. Se for no outro, FF02. Então, não tem que subtrair o último endereço. Tá? Se eu for no outro PC aqui, ó, ou no outro PC, vou fazer a mesma coisa. DHCP. Olha lá, o bendito FF02. Tá? É padrão. E essa é uma das formas também de se economizar endereço. Tá? Só reservei esse endereço. Beleza? Então, esse é o endereço de multicast, esse FF02. Tá? Então, não tem mais broadcast, justamente para não otimizar aí o encaminhamento dentro dessas redes. Melhora pra caramba. Tá? E tem um outro, que é o chamado Ncast. Esse Ncast, mais ou menos o seguinte, é um endereço que você manda para alguns de muitos. Tá? Vamos dizer, eu vou xingar um grupo do grupão. Tá? Vou mandar, sei lá, vocês aí, ó, grupo tal da sala tal. Tá? É um grupo, é um envio de um pacote que sai de um PC e vai para um grupo de PCs que você não sabe quem é, de um grupo maior. Que porra é essa? Né? Imagine o seguinte, que você tenha a seguinte situação, você tem que sair da sua rede através de diferentes gateway padrão. Tá? Você tem diferentes roteadores que estão na sua rede e você tem que ir para a internet. Tá? Você sabe que tem ali um grupo de roteadores, você não sabe quem é esse grupo de roteadores. Então você vai mandar uma mensagem Ncast, aquele que te responder, ótimo. O primeiro que te responder já é suficiente. Tá? Então, para redundância, DNS, solicitação de DNS, esse tipo de mensagem Ncast é bem interessante. Tá? Coisa que não tinha lá no IPv4. Então, facilita aí a redundância para descobrir um dispositivo que você não sabe quem é. Isso. O último parágrafo seu aí seria uma mensagem enviada a qualquer um que queira receber. É exatamente isso. Daquele grupo que queira receber, ou que pode receber. Tá?
é uma mensagem enviada a qualquer um que pode receber. Tipo um cavalo de Troia? Qualquer um que queira aceitar, né? É tipo um SOS. É mais ou menos isso, tá? Entenda que o multicast você está enviando para todos, tá? E esse cara aqui tem alguns dispositivos que estão habilitados a receber essa solicitação. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Matheus. Aqui no IPv6, toda vez que você se depara aí com o endereço IPv6, entenda o seguinte. Ele, apesar de ser um endereço muito grande, 128 bits, mas a gente não vai, vamos dizer, fazer o esquema de endereçamento com esses 128 bits. E o que eu quero dizer com isso? Lá no IPv4, como é que a gente diferenciava uma rede da outra? Pela máscara, né? Você tinha lá a máscara 255, 255, 2550. Tá? E aí você determinava quem era a rede, quem era a host, toda aquela conversa que a gente tem, né? Aqui no IPv4, no IPv6, você determina quem é rede, quem é host, pelo que a gente chama de prefixo. Por exemplo, aqui, ó, /64 é o prefixo padrão do IPv6. Quando você coloca um endereço seguido pelo seu prefixo, tá? Você diz que aqueles, no caso aqui, 64 bits pertencem à rede. O restante, a host, ID da interface. Tá? Por que 64 bits? Vocês poderiam me perguntar. Na verdade, eu vou deixar para vocês. Por que 64 bits, pessoal? Por que eles separaram dessa forma? 64 bits para um lado, 64 bits para o outro. Porque é metade de 128. Uma boa. Olha, os caras se. Errado ele não tá. Errado ele não tá. Não, boa explicação. Eu vou pegar essa aí para encaixar na próxima. O colega falou aí que metade para lá, metade para cá. Pessoal, mas é basicamente pelo seguinte: existe placa de rede. Não, mas a primeira impressão quando você vê alguma coisa, né? Você tenta tirar suas próprias conclusões, né? Certo ou errado. Entenda o seguinte: você tem placa de rede e tem 64 bits. No geral, a sua placa de rede, do seu PC, por exemplo, é de 48 bits. Mas existe placa de rede de 64 bits. Tá, pessoal? Mas por quê? Entenda o seguinte, isso aqui, ó, é a ID de interface, a ID da interface, que identifica aquele PC dentro da rede. Tá? Portanto, ele pode identificar aquele PC dentro da rede através do quê? Do endereço MAC daquele PC. Tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui o que ele está montando aqui de IPv6. Aqui, deixa eu ver. Ó, deixa eu ver. 2008. Até aqui, por exemplo, tá? Identifica. O CIDR aí, Daniel. O sem classe. De certa forma, tem a ver com a mesma lógica do CIDR, né? Você vai ver que você tem endereço de PVC de /64, /56, /48. É a mesma ideia, tá? Porque aí, com o CIDR, você não tem a questão mais de classe A, B, C, né? Tá?
roteamento sem classe. Tá? Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Então, esses 64 bits aqui, ó, representa a rede. E esses outros aqui, ó, tá? Vai representar o meu host dentro dessa rede. E ele pode formar esse endereço automaticamente, por exemplo, a partir do meu endereço da placa de rede. Isso é interessante para o quê? Para qual dispositivo? Dispositivo IoT. Tá? Que tem um endereço MAC ali associado a uma interface. Então, ele vai subir o endereço IPv6 automaticamente. Ele vai perguntar apenas os primeiros 4 duoctetos que vai identificar a rede. E o resto, ele pode montar automaticamente através da sua placa de rede. Tá? Então, está associado com isso. É um endereço de autoformação e ele se autoformata através do endereço da placa de rede de 64 bits. Ou, se sua placa de rede é de 48 bits, ele injeta mais 16 bits ali no meio. Tá? Como eu vou mostrar já para vocês. Beleza? Pessoal, se vocês quiserem fazer comigo aqui, vamos brincar com isso aqui que inclusive na atividade de hoje, vocês vão ter que colocar esses endereços. Eu vou colocar um endereço IPv6 aqui. (2001) PE B0 café face /64. Esse é o endereço da minha rede. Tá? É BE B0, tá, pessoal? Então, vai identificar essa rede. Vou identificar essa rede através desse endereço aqui. Os demais dispositivos vão formar os seus endereços MACs a partir de quem? A partir desse endereço aqui. Mas você tem que configurar esse endereço em algum lugar. E esse dispositivo que você vai configurar, esse endereço, na hora que os PCs solicitarem, tá? Ele vai fornecer e você automaticamente formata o seu próprio endereço. Tá? Pessoal, vocês querem montar aqui, ó? É um roteador 2811, 2 PCzinhos. Vou esperar um tempinho para vocês tentarem montar. É pra gente fazer, né? Isso. Tá. Tentem montar. Bem tranquilo aí, ó. Do jeito que tá aqui, a F0/0. Qualquer switch, você pode ligar em qualquer porta do switch aí, não estou preocupado quanto a isso não. Só do roteador aqui, bora colocar na F0/0. CIDR, Daniel. Pô, tava tendo uma aula hoje. Tava fazendo uma certificação e o cara tava repetindo CIDR. Eu não tava aguentando mais ouvir sobre CIDR. Você lembrou bem. E ele faz até essa analogia também. Quando ele trata lá do IPv6, ele toca... Lembra lá do CIDR? Vamos lá, pessoal. Conseguiram? Ainda bem que está acabando isso. Gambiarra. Chico? Pô, o Chico, cara. Meu, faz tempo, hein? Saiu muito tempo. Eu vi isso aí com o professor Chico, uma parte, e também tem um outro professor, que é o Martinelli. Acho que era Martinelli. Martinelli. Martinelli, ele tava dando aula de quê pra vocês?
Eu acho que ele deu aula de redes também, mas Ué. foi bem no começo, sabe? Eu não sei que. Nossa. Eu sei que o Chico... Ah, já sei. Porque o Chico normalmente dá sistemas operacionais, né? Olha o Leandro tentava. Não, ele até ensinava assim. É que a sala era primeiro, segundo semestre. Primeiro semestre foi. Então tava muito bagunçado, sabe? Aí não. Ah, o Gils, pô, cara. O Gils trabalha comigo lá em outra faculdade, Gilson. Eu gosto dele pra caramba. Vocês não tiveram. É, vocês do 8º semestre. Pessoal do 8º semestre ainda tava trabalhando com IPv4, entendeu? Vocês são antigos. Então, ele falou que tava na transição ainda. Tava mudando. Mas ele chegou a passar pra gente, sim. Cálculo de subrede e tudo mais. Legal. Na verdade, esse processo, só para vocês terem ideia, IPv6 foi desenvolvido e fechado sua RFC em 99, né? E aí começou todo mundo meio capenga no início da década de 2000, até 2010, depois que a coisa começou a deslanchar. Então, foi demorado. Vamos lá. Ó, pessoal, coloquei aqui o prefixo, né? 64 bits aí para identificar essa rede. Tá? E aqui, ó, o endereço IP desse router vai ser duplo 2.1. Só isso. Claro que aqui também... Vamos lá. Você vai entrar no roteador. Eu não sei como é que é melhor para vocês. Se vocês querem acompanhar primeiro. Eu sei que tem muitos que não tem duas telas, né? Acho que a maioria não tem duas telas para fazer isso aqui. Eu vou deixar os comandos aqui, ó. Aba CLI. Opa! Matheus, boa. Aqui, ó, para mostrar a interface, né? Qual a interface está conectada. Ok, Caio, eu vou seguir isso, tá? Acompanha primeiro. Menu opções, preferências. E aqui, ó, deixa isso aqui marcado. Always show port labels. Tá? Deixa isso marcado. E aí ele vai aparecer para você. Pessoal, como... Ô, professor, Oi. meu packet trace lá, eu baixei da última vez, eu estava até fazendo umas redinhas nele. Aí ele saiu aqui e toda vez que eu tiver que usar para fazer lá novas redes, assim, tipo essa atividade, eu tenho que colocar o arquivo para executar tudo de novo? Sim, criar novamente. Tá? Nossa, porque eu estou tendo que baixar, tipo, colocar. O arquivo já está baixado na minha máquina, só que eu tenho que ficar executando como se ele nunca tivesse sido instalado. Não. Ele fica instalado. Então, deveria só simplesmente abrir, né? Só que ele tá falando que tá, sei lá, meu. Procura o atalho, Isa. Você deve estar executando o instalador. Deve ser da conta também. Pode ser a conta também. Pode ser, é a conta também. Você tem que colocar o seu usuário e senha que você cadastrou lá na Cisco. Eu fiz mesmo o usuário e senha, fiz tudo bonitinho mesmo. Coloca o usuário e senha. Você não precisa instalar novamente. Vamos lá. Vai falando aí que eu vou olhando aqui, pessoal. Pessoal, eu vou executar e deixo aqui para vocês. Pode criar pelo e-mail da Uninove, não tem problema não. Mas eu aconselho um particular aí. Vocês vão sair da faculdade agora. Ó, vou entrar no router aqui, aba CLI. Ele vai aparecer isso aqui para vocês, yes ou no. Sempre coloque no. Ele está perguntando se você quer configurar via perguntas e respostas. Tá? No, sempre coloca no. Aí estou no prompt de usuário.
Vou avançar para o privilegiado. Tá? Conf T. Avancei mais um pouco. Aqui agora, pessoal, preciso entrar nessa interface. Tá? Vou entrar na interface. Antes disso, você tem que fazer o... se você for fazer o roteamento no IPv6, nesse roteador aqui, você precisa habilitar o roteamento. Tá? Como é que se faz isso? IPv6, unicast, mount. Tá? Eu vou passar esses comandos aí já para vocês, pessoal. Vou entrar na interface, int f0/0. Tá? Vou colocar o endereço IPv6. Adicionar o endereço IPv6 é IPv6 add, de adicionar. E aí eu vou colocar o endereço IPv6, 2001, qual é? 2001, Bebo Café Face. PE, B0, opa, B0, Café, Face, Face, duplo 2 pontos, 1, barra 64. Tá? Então aqui, ó, os primeiros 64 bits identifica a rede. Então, eu tenho aqui 16, mais 16, 32. Mais 16, 48, mais 16, 64 bits. Aqui, ó, duplo 2 pontos. Quantos duoctetos tem aqui dentro? Hein? 2, 3, 2. 4, lascou. Ó, São lembrando, 3, hein? São 3, professor. 1, 2, 3, 4. Com esse aqui, 5. Portanto, se tem 8, aqui dentro nós temos 3. Tá? 3 aqui dentro. Beleza? Ó, IPv6. Enable, eu tenho que ativar o IPv6 aqui na interface. Entendeu, Isabela? Tudo bem? Sim, professor. Ok. Então tá aí. E no shut para ativar a interface. Tá? Aqui os comandos. Vou mandar aqui Então, para no você. caso aí, só uma pergunta, assim, que eu fiquei com dúvida. Você colocou config, né? Você entrou no modo de configuração e colocou IPv6 ADD. Esse 2001, 2.BEO, ele é tipo um endereço de rede. B0. Zero. Zero. Quem é? 2 pontos, CAF, 2 pontos, face, né? Isso. Duplo 2.1/64. No caso, até o face é o endereço de rede e o Exato. duplo 2.1 é o endereço do host. Isso, exatamente. Beleza. Claro que é chamado de... Isso aqui é ID de interface no IPv6. Tá? Mas você não deixa de estar correto. Beleza? No shut para ativar a interface. Eu tenho que tirar aqui do modo simulação para ele ativar. Então tá aí. Acho que o colega o Guilherme já colocou aí. Guilherme, eu só vou colocar aqui o endereço, os comandos totais. Só para não... Mesma coisa que o colega digitou, só que agora mostrando o prompt aí também. Tá? Beleza? Depois, vamos subir algumas aplicações aqui em IPv6 também, quando a gente for falar mais de aplicações. Beleza? Aí, pessoal. Eu só vou mostrar... Não, vou dar um tempinho para vocês. Eu sou muito apressado.
Tem. Para Android. Tá, Cassiano? Digita lá no... Ô, Cassiano, lá no site, lá onde tem o download para PC, tem para Android também. Tem um QR Code lá. Tem para iPhone? Eu acho que não, né? Acho que iPhone tem também, professor. Eu acho que eu vi iOS lá. Deixa eu dar uma olhada aqui já. Deve ter. Rapaz, ó, eu mexo com essa ferramenta, já deve ter uns 12 anos já. Eu nunca instalei isso no meu celular. Não sei nem como é que funciona esse negócio. Nem quero saber também. Mas funciona bem. Quando você quer fazer alguma... Vai usar tipo joguinho, professor. Vai estar no ônibus ali, vai começar a montar umas redes. Não, você tá doido, cara. É justamente por isso. Vai surgir uma dúvida ali na hora, eu vou querer tirar a dúvida. Não. Vamos lá. Pessoal, então você vai inserir esses comandos aí, bem de boa. Ó, até link pro Play Store. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, esse PC aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer o estático, BE, B0, café, face, duplo 2 pontos, 2/64. Vai ser o endereço desse PC aqui, ó. Tá? E esse aqui eu vou fazer um outro método aqui, vai ser o automático. Tá? Autoconfig. Posso? Vamos lá. Eu vou começar pelo PC 0 aqui, ó. Aba desktop, IP configuration. E lá embaixo, é bom a gente já discutir aqui algumas coisas, ó. Perceba que ele já está lá o link local para vocês. Tá? Lembra lá que eu falei do FE80? Esse é o endereço que sobe automaticamente. Aqui, ó, FE80 duplo 2 pontos. Novamente aqui, ó, tem um do octeto, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui tenho 3 do octetos omitidos. Tá? E perceba que esse cara subiu automaticamente. Ele veio da onde? Ele veio do seu endereço MAC. Tá? Isso aqui é até como é que se chama? É uma RFC que diz como é que você pode formar o endereço IPv6 de forma automática. Tá? E ele pegou aqui o endereço MAC dessa placa de rede. Deixa eu só mostrar para vocês. O endereço MAC aqui dessa placa de rede. Tá aqui, ó. Olha o finalzinho dele. 26BC. É tudo isso, óbvio. Tá? Mas aqui só para vocês terem ideia. 26BC. Se você for lá. Ah, já está aqui também, ó. Tá aqui embaixo. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. O FE80 aqui. E lá o endereço MAC. Tá? Só que esse é o endereço MAC de 48 bits. E como eu falei para vocês, ele coloca um enchimento. Coloca aqui, ó, FFFE. Tá? Para completar mais 16 bits e totalizar os 64 bits. Tá? Então é isso que ele faz aqui. Então se você olhar, eu vou colocar no modo estático. Eu vou colocar o endereço lá, 2001. BE, B0. É isso mesmo? 2001. BE, B0, café fez. Café
face, duplo 2 pontos, 2. E aqui ao lado ele vai pedir o prefixo. 64. Tá? Aí vocês não perguntaram para mim, mas por que serve, para que serve esse FE80? Né? E aí, pessoal, vou colocar aqui o endereço do gateway, nosso roteador. Aqui é o endereço do nosso roteador. Você vai ver que tem algumas coisas bem diferentes no IPv6 quando a gente trata em comparação com o IPv4. Então tá aqui, ó. Você vai ver que ele não tem uma forma, um formato fixo de endereçamento. Você tem algumas opções no IPv6. Beleza, pessoal? Posso seguir? E no outro PC aqui, ó, eu vou fazer de forma diferente. Você vai ver que eles estarão na mesma rede. Tá? Aqui eu vou colocar no autoconfig. Tá? PC de baixo, IP configuration. E aqui vai ter um modo autoconfig. Configuração automática. Perceba. Olha o que ele configurou lá automaticamente. O endereço, ó, 2001 BE-B0, café face. Tá? E aqui ele formou esse endereço a partir do endereço MAC dele. A própria máquina formou esse endereço MAC. Portanto, não foi o roteador que informou para ele qual era o endereço IP dele, nem um servidor DHCP. O seu não aparece? Você está utilizando qual packet? Deve ser bem antigo, não? Não é possível. O meu também não apareceu, não. Aqui tá marcando como automático, professor. E a opção também de DHCP não tem nessas máquinas. Tá automático mas só? Mas o automático ele pegou. Pegou do jeito que eu coloquei aqui? Sim, sim. Do mesmo jeito até oferecer. O meu não pegou, não. Alguém pode mostrar a tela de vocês aí? Só para eu ver qual é a versão do packet de vocês. Deixa eu ver como é que tá essa tela. Achei estranho. Vai lá no... Ah, cara, eu acho que eu já sei qual é essa versão que você... Vai lá no... Cadê? Help, About. Clique em Help lá em cima e About. 731. Ah, é a 731. 0392. É a mais recente, é verdade. Eu tô com a 730 aqui. Deixa eu ver lá. Vai no PC. Deixa eu ver seu PCzinho lá. Aumenta a tela aí, deixa eu dar uma olhadinha. Pergunta como eu... Não, Windows mais. Windows mais. Windows mais. Não aumenta. Aí só tem essas duas opções? Tá usando a TV aí, mano? Porra. Monitorzinho, né, velho? Wild screen. Cara aí tá. Eu não sei. Mas o automático funciona da mesma forma. Esse é o opçãozinho que tá aparecendo pra mim. Entendi. Beleza, então é a versão. É bom que eu fique ciente disso aí. Beleza, valeu. Se você puder compartilhar. Valeu. Vamos aqui. PC1. Eu acho que eles deixaram dessa forma,
para ser mais compatível do que a gente encontra aí no dia a dia. Se eu for lá no Windows, por exemplo, você só vai ter 2 campos. Você não vai ter o campo aí de autoconfig. Você tem um campo lá, ou o DHCP, um dos dois, tá? Que no final das contas tem a mesma função de adquirir um endereço IP automático. Deixa eu ver aqui o Matheus. é o 0 à esquerda. Exato, né? O colega aqui, né? Porra, esse cara aqui tem 290, né? É 290. Ó, aqui, ó, mesma coisa. Se quiser deixar, mesma coisa. E aí, pessoal, perceba o seguinte, ó, o gateway padrão dele, ó. FE802041FF. Aí você poderia perguntar, mas professor, lá no outro PC, vou mostrar o outro PC aqui para vocês. PC0, PC1. Olha aqui, ó. O professor não tá compartilhando não, hein? Opa, peraí. Perdão. É que na verdade você não tá fixado, eu acho. É que tá aparecendo normal. E aí? Vamos lá. Esses aqui. Olha uma grande diferença. Ó, perceba que o 1 eu coloquei no estático. 2001 BE, B0, Café Face 2. O outro adquiriu ou formou um endereço automaticamente, tá? Através do endereço MAC. E olha o gateway padrão. Você vai falar, pô, professor, mas então tem gateway padrão diferente? Não. Esse da direita, 2001 BE B0, Café Face 1, é o gateway padrão, só que é o endereço IP global público desse cara, desse roteador. Esse aqui é o endereço do roteador. Esse também aqui, ó, também é o endereço do roteador, só que é o FE80, que só faz sentido dentro dessa rede local. Tá? Então, você pode utilizar tanto o FE80, que é o chamado de link local, para chegar até o seu roteador, quanto o endereço IP público desse roteador. Tanto faz. Tá? Esse FE80 é importantíssimo. Vou dar um exemplo aqui, através de começar a capturar uns pacotes aqui. Vou botar modo simulação. Deixa eu botar mais um PC aqui, só para mostrar isso. Vou colocar um outro PC aqui. Vou colocar no modo simulação e visualizar a captura. Vou colocar aqui no autoconfig. Coloquei, ó, autoconfig. Vou capturar aqui o pacote que vai sair. Tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Ó, isso aqui é a camada 3 ainda. Ele está solicitando o que é chamado de prefixo. Ele está perguntando, roteador. Tem aqui uma mensagem que é chamada de route solicitation. Solicitação de roteador. Tá? Ele está perguntando para o roteador, roteador, qual é o seu prefixo? Passa para mim, para eu formar meu endereço MAC. Tá? E quando esse PC faz essa solicitação, ele manda com o endereço IP de origem, ele já tem um endereço IP de origem, é o FE80, que só faz sentido localmente e sobe automaticamente nessa rede. Então aqui, ó, o endereço IP privado desse cara, FE, desculpa, não vou nem tocar em privado, é um endereço de link local, que só faz sentido dentro dessa rede aqui, tá? Então, ó, endereço de origem FE80, que é o endereço desse PC. Esse cara aqui é FF02, quem é? Isso aqui é um multicast, tá? Isso aqui é um multicast.
Ele está perguntando aqui, está solicitando para o roteador o seu prefixo. Roteador, me manda seu prefixo que eu vou formar meu endereço IPv6. Tá? Então, sempre sua máquina, os seus dispositivos de rede vão subir com esse FE80. Se você tem uma rede aí de dispositivos em mesh, em uma topologia em mesh, IoT, alguma coisa do tipo, se você não quiser ir para a internet, ela vai subir FE80. Pode subir FE80, já é suficiente. O cara já acessa a rede. Você não precisa ir lá configurar o dispositivo, porque todos aqueles dispositivos automaticamente já estão na mesma rede. Tá? Então, ele é importantíssimo para o IPv6. Ele forma dentro da mesma rede, ele já sobe automaticamente e já pode estabelecer comunicação com os PCs dentro daquela rede, sem nenhuma intervenção do administrador. Tá? Só que aqui, nesse caso, ele está querendo ir para a internet. Se ele está querendo ir para a internet, ele precisa ter o endereço global. Tá? E qual é o endereço global? Vamos lá. Vou tirar aqui do modo simulação. Não vai travar. Acho que é esse PC. Olha lá. Esse endereço agora, 2001, BE, B0, Café, fez. E esse cara aqui, que foi formado a partir do endereço MAC dele, é mundialmente único. Tá? Globalmente único. Também conhecido como endereço GUA. Tá? GUA. Tá? Então, se sua máquina vai para a internet, pode ter certeza, vai ter um FE80 lá, que é automático, que sempre sobe, e vai ter o global, que é o 2001, 2001 não, pode ser qualquer prefixo aqui. Tá? Beleza, pessoal? Deu para entender isso aqui? Então você subiu um FE80, não vai arrancar ele de lá, não. Tá? Ele é importante. Tem uma série de outras funcionalidades aí. Tá? Então, só para resumir nossa história aqui, lembre-se o seguinte, no IPv6, você sempre tem aí um endereço que é global, tá? Único globalmente, que vai identificar sua máquina que está dentro da rede local, na internet, você não precisaria ir fazer uma tradução. Você tem um endereço que é o FE80, faz sentido ali dentro daquela rede local, tá? Se você tem apenas... fazer a seguinte pergunta, se você tem apenas FE80, por exemplo, aqui, ó. Esse PC aqui vai para a internet? Vai conseguir acessar a internet? Qualquer aplicação? Na internet? Na internet, fora dessa rede local. Vai conseguir? Apenas com essa configuração aqui? Na internet não, Ian. Tá? Porque esse endereço aqui, FE80, só faz sentido dentro daquele segmento no qual aquele computador está. Ele não é roteado. É um endereço local. Tá? Não vou chamar de privado. Isso aqui é local. Ah, só faz sentido aqui dentro. Ah, mas se eu tiver um servidor aqui dentro, professor, beleza. Se você tiver um servidor dentro da rede e está rodando qualquer aplicação, você pode acessar. Ah, mas você não vai para a internet com esse FE80. É semelhante ao endereço. É semelhante, não é igual. Semelhante ao endereço 192.168.0.1. Tá? Professor, Diga. nesse caso eu posso configurar uma máquina então só com esse endereço aí e não mexer em mais nada? Pode. E vai funcionar ali dentro da rede local numa boa. Só que você não vai para a internet. Aí seria um jeito, poderia assim, ser um jeito até de você, tal pessoa não vai ter acesso à internet, vai ter acesso só a coisas locais dentro da nossa rede. Então a gente configura assim e a pessoa não vai ter acesso à internet. Pode. Jeito de limitar sem necessariamente precisar de um firewall ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Uma situação interessante. Você não quer que o fulano, né, vai para lugar nenhum, deixa com FE80 só e pronto. Tá? E vai chorar. Isso a gente consegue fazer também com o IPv4?
com IPv4, também dá. Você tem lá no IPv4 o endereço 169.254, tá? Que é também chamado de link local. Ou também, às vezes, chamado de APIPA. Tá? Quando você coloca aqui, ó, 169.254, você vai ver que esse endereço é um endereço reservado e é diferente dos dispositivos da sua rede local. Tá? Só que aí você não vai ter comunicação com os outros dispositivos da sua rede e não vai ter comunicação com a internet. Tá? Isso aí você perde conexão total. E aí você teria que colocar quem? 192.168.0.1, só que você, para bloquear, você vai ter que ter o Fire, outras falhas de aplicação, outras coisas para bloquear o acesso dele. Mas de qualquer forma, você teria que ter uma aplicação para poder fazer o controle. Exatamente. Tá? Aqui não. Dentro da rede local, você pode subir o cara aí, que não tem problema. Deixa eu ver aqui, o Matheus. A mesma coisa que deixar o modem Wi-Fi ligado, mas o cabo que vem da rua desconectado. Só vai alcançar os computadores que estão na mesma... Exato. De forma parecida. Exatamente, Matheus. Uma boa analogia aí. Tá? E aí, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Porque aqui, ó, não tem outra rede. Eu teria que criar outra rede, você vai ver que ele não passa. Não vai para o outro lado. Tá? Ele não vai para o outro lado, porque só faz sentido aqui nesse segmento. Tá? Aí o Francisco aqui, tipo uma DMZ. Então, DMZ, aí não, viu, Francisco? Porque na DMZ você quer que aqueles dispositivos que estão dentro da DMZ sejam acessados, por exemplo, por quem está na internet, né? Então, quem está na internet pode acessar aqueles dispositivos de dentro da DMZ. Que assim você configurou sua DMZ, né? Não sei como é que está a sua DMZ. Mas, no geral, a gente coloca os dispositivos de dentro da DMZ fazendo com que ela possa ser acessada. Quem está dentro da rede local acessa a DMZ e quem está na internet também acessa a DMZ. Tá? Mas seria o APIPA? Você tá falando do APIPA? É isso? Você está perguntando se esse endereço aqui é semelhante ao APIPA, né? Então, aqui não tem o APIPA no IPv6. Tá? Esse endereço seria semelhante ao APIPA. Tá? APIPA, quem não sabe, pessoal, é um endereço de autoconfiguração do IPv4. Eu vou mostrar ele aqui, ó. Eu vou colocar em modo DHCP. Tem algum servidor DHCP aqui? Não tem. Tá? A máquina vai auto-atribuir um endereço para ela. E toda vez que bateu esse endereço para você, 169.254, isso aqui é o endereço, ó, APIPA. O endereço APIPA está sendo utilizado. Ele autoconfigurou o endereço para ele. Então, o padrão é 169.254 e o resto ele auto-atribuiu. Tá? De forma parecida, semelhante, ele fez aqui ó, com esse endereço. Link Local Address. Tá? FE80. E o resto ele auto-atribuiu. Mas entenda o seguinte. Ele é útil. Ou a pipa é um indício que você está tendo problema na sua rede. Esse link local address aqui, ele é importantíssimo para o IPv6. Como você está dentro da mesma rede, muita coisa que você faz dentro da rede IPv6, você vai fazer via FE80. Eu não vou utilizar o endereço global. Para que utilizar um global se o tráfego é interno? Se eu quero descobrir o endereço MAC de um dispositivo dentro da minha rede local, o meu endereço IP de origem é FE80. Tá? Se eu quero descobrir um roteador, o meu endereço de origem é FE80. Não vai ser o 2001. 2001 só vai ser utilizado quando você for para fora.
Ian, é mais seguro? Não, não necessariamente, não. Não deixa. A segurança aqui tem que ser ativada por outros mecanismos. Ele vai ser tão ou mais inseguro do que o IPv6, do que o IPv4. Tá? Aqui a segurança você teria que ativar por outros mecanismos aí de criptografia de payload, de autenticação, tá? Mas aqui, se você está querendo, como um colega disse anteriormente, se você está querendo restringir o acesso de um dispositivo aí à rede, eu vou fazer isso aqui, ó. Tiro, só deixo o FE80, o cara vai estar na rede ainda, tá? E vai comunicar internamente através do FE80, só que não vai para fora, tá? Vamos lá. Esse aqui, né? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Explícitos, 5. Implícitos, quantos? Mais 3 aqui, ó. Ele tem mais 3. Opa. Aí, filho. Ele não está deixando eu selecionar. Ele continua tendo os 8. Tá? Total, sempre 8. Só que aqui com esse duplo 2 pontos, eu estou omitindo. Esse endereço aqui, ó, seria semelhante a esse aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa desse endereço aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Ou, claro, eu não vou colocar esse monte de zero, vou tirar os zeros à esquerda. Mesma coisa. Tá? E aí, para não ficar, como aqui tem uma cadeia muito grande de zeros, tá? Eu posso retirar. Aqui não tem ambiguidade. Tá? Aqui não tem nenhuma ambiguidade aqui. Porque eu sei, ó, o sistema operacional aqui sabe, né, que o total são 8 do octeto. E aqui explícitos 1, 2, 3, 4. E aqui 5. Né? Ou seja, aqui, por esse resumo que eu coloquei, eu tenho mais 3. Guilherme, você trabalha dessa forma, tá? Você trabalha já com a pilha dupla, como a gente chama, tá? Só que, se você tem serviços que ou aplicações que você só forneceu, só configurou e permitiu o acesso via IPv6, é óbvio que você só vai acessar via IPv6, tá? Por exemplo, você fez lá um servidor HTTP, botou lá um DNS, fez a resolução de endereços para IPv6. Se você não fez a resolução para IPv4, né, não vai funcionar. Tá? Então, professor, só uma dúvida só. Na empresa que eu trabalho, tem muitas aplicações que só funcionam através do IPv4. Por exemplo, se tem algum colaborador que não está conseguindo acessar a aplicação, mano, vai tá ligado? Eu entro na placa de rede dele, aplica IPv6 e a aplicação volta a funcionar. O que acontece? Nesse momento, ele será que a placa dele está querendo conectar IPv6 está dando algum conflito? Exatamente, gente. Ele está tentando fazer o serviço através do IPv6. Qual é a solução? Você vai ter que configurar a aplicação para IPv6 também. Você não precisar ir toda hora lá no usuário.
Né? Aí aqui é tomar vergonha na cara, configurar IPv6 aí, tá? Então, porque na empresa, eu acho que a gente igual lá IPv6, o IPv4 lá acabou. Então, tá tranquilo. Ocorre isso. Não, mas entendi o que acontecer, mas valeu, Professor, mas aí uma dúvida aqui, a questão se a máquina configuradora do IPv6, as máquinas da rede, quando eu fazer uma restrição, por exemplo, fazer um teste de ping numa máquina que tem lá na rede, ele faz via o IPv6 ou IPv4? Ou ele tem um padrão que ele... Olha lá. Os dados lá eu vou explicar já. Quando você for pingar aqui, você vai ter que pingar em IPv6, tá? E, por exemplo, 2001, B0, café, beleza, F6. Vou pingar lá o router. Tá? Vou colocar aqui, ó, modo de simulação, para vocês possam observar. Tá? Beleza? Vai sair o quê? Vai sair aí origem IPv6. É um IPv6. Vai sair IPv6. O que é a aplicação já tem games, uma aplicação aqui em cima desses modelos. A solicitação vai ser em cima. Aí vai dar merda aqui. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Esse cara tá sem IP. Esse cara aqui tá sem IP, ó. Deixa eu ver. Vou pegar esse cara aqui. 2001. B0. Café. 3 2 pontos. É o router, tá? Então entra aqui. Aqui o pacotinho. Mostrar aqui em termos de modelo OSI. Aqui, ó, é a solicitação de ping. O alvo aqui, ó, o alvo roteador. Tá? E esse aqui é um ICMP versão 6. Por você ter perguntado isso, que uma das coisas também que há de diferente do IPv4 é justamente o ICMP. Ele também, o ping também é versão 6. Ele não roda no ICMP e roda lá no IPv4. Então, o ICMP próprio para o IPv6. Entendi. E no caso, se você fizer o ping, por exemplo, com o nome da máquina. Você vai ter que ter um DNS ou um arquivo de host aí para fazer a resolução. Da mesma forma. Tá? Depois a gente vai criar, mais à frente um pouquinho, eu vou criar alguns servidorzinhos com DNS em IPv6 também e IPv4. Vamos fazer essa mistura. E aí você vai ver. Você tem que ter um servidor habilitado para fazer essa resolução em IPv6. Eu pego aqui, boto e claro, também IPv4 também. É por isso que lá na sua empresa, o manda-chuva da empresa, né, só tem lá o serviço em IPv4. Né? E aí está dando esse tipo de problema para você. É só você habilitar o serviço. Então, no caso, seria um serviço do próprio servidor. Aí faria essa... Lá você tem DNS configurado internamente? Lá na empresa tem. Sim. Então, você tem que ter DNS IPv6 também lá, habilitado. Aí, se tiver, por exemplo, os dois DNS habilitados, IPv6 ou IPv4, quando eu pingar pelo nome da máquina, ele pode pingar por qualquer um dos dois IPs. Sim, exato. Entendi. Lembra, ele vai dar preferência para quem? IPv6. Por isso que dá pau na sua aplicação, nos seus hosts lá, nos seus PCs, porque ele está dando preferência para IPv6. Deixa eu ver aqui uma pergunta do colega aqui.
Gustavo pediu para eu explicar de novo aqui, porque são 3 octetos e não 2. Ok, bora lá. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui, vou configurar aqui mesmo. É duoctetos, tá? Ó, 2001 B0 café face duplo 2 pontos 2 e aqui barra 64, né? Você perguntou por que 3 duoctetos e não 2 duoctetos, né? Vamos lá. Você tem que lembrar o seguinte, você tem aqui 8 duoctetos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, esse 2, claro, esses 2 aqui eu tenho um monte de zeros aqui à esquerda. Tá? Então, portanto, aqui eu tenho 5 duoctetos explícitos que eu escrevi lá. Tá? E aqui, para completar esses 8 duoctetos, eu substituí por esse duplo 2 pontos. Tá? Portanto, aqui tem implícito 3. Tá? Você tem 3 aqui, duoctetos implícitos. Beleza? Que são exatamente esses caras aqui, ó. Vou colocar um 0. Tá? Ou isso aqui. Mesma coisa, né? Mesmíssima coisa. Então, eu tenho aqui, ó, agora, nesse caso, 8 explícitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para não escrever essa cadeia muito grande, né, de zeros, a gente substitui por duplo 2 pontos. Professor, posso fazer uma pergunta só um minutinho? Qual o cabo que você usa para poder fazer conexão? Cabo aqui, ó. É o crossover? Não, é esse cabo preto aqui, ó. Cabo direto. Tá, obrigada. Beleza? Quem foi o... Deixa eu ver aqui. Ah, o Gustavo. Já passaram aí, beleza? Puta, eu ia passar a atividade para vocês ficaram perguntando aí só para fazer enrola aqui. Tempo. Brincadeira, tá, pessoal? Falaram, vamos perguntar para o professor que ele não passa nada. Ó. Maldade, hein, professor? Eu já fui aluno um dia. Acabou até minha água aqui. Pessoal, ó. Tem um arquivozinho aqui, cadê? Lá no meu site. Deixa eu ver se essa atividade 1 aqui, se é ela mesmo. Não, essa aqui não. Aqui, simulação IPv6. Então, a gente pode... Deixa eu ver aqui. Eu só vou explicar aqui para vocês. A gente chegou a simular IPv4? Passar em IPv4 para vocês? Pessoal, é uma atividade bem simples para adicionar endereços IP. Acho que não, né? Acho que não. Seria legal se você puder explicar e der para a gente fazer assim em casa e depois... Isso, exato. Vou fazer isso então. Tá? Boa, boa. E aí vocês vão fazer, vou abrir lá um Classroom para que vocês possam postar. Aí fica mais tranquilo. Deixa eu fechar esse monte de janela aqui. Ok. Então, pessoal, ó. Tá lá no meu site.
presta atenção, essa simulação 3, configuração IPv6. Quando vocês baixarem esse arquivo, vocês vão ver o seguinte, ele traz embutido o próprio roteiro da atividade. Tá? Tem a topologia e o roteiro aqui embutido. Tá? E nesse roteiro, tá aqui o roteiro, tá? Tá exatamente, ele mostra aqui o que você tem que fazer. Tá? Por exemplo, aqui ele pede, ó, eu já até fiz isso hoje com vocês, ele pede para que você configure aqui o que é chamado unicast global, para permitir que o roteador aqui encaminhe em pacote IPv6. Tá? Então, adiciona esse comando. Isso, vai ser individual. Tá? E aí é o seguinte, se você segue o roteiro, ele pede na sequência para vocês, para que você configure o endereço IPv6, aqui, ó, na interface G0/0. Eu vou até fazer isso aqui. Eu acredito que, como eu falei para vocês, eu não sei lá no celular, tá? Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Vamos lá. E aqui, pessoal, embaixo, no canto esquerdo inferior, ele vai dizer para você se você acertou ou não. Tá? Tem aqui o Check Results. Se você clica em Check Results, ele vai abrir uma outra tela aqui para vocês, que é essa tela. E aqui tem essa opção, ó, Assessment Items. Tá? E ó, aqui como não tem nada configurado, tá? Tem nada configurado, tá? X. Se você faz a configuração correta, tá? Ele vai marcando aqui e vai dando a porcentagem para vocês aqui no canto direito. Tá? O contador aqui. Tá? Bem autoexplicativo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, o seguinte. Ele pede habilitar o roteador para encaminhar IPv6. Tá? Então, eu vou entrar lá na topologia. Tá aqui, ó, já vem no próprio arquivo. Vou lá em R1. Aba CLI. Vou dar um Enter aqui. E esse aqui é a parte comum. Enable. Aqui não tem jeito. Conf-T. E aí, ó. Primeira coisa era a questão do encaminhamento. IPv6, unicast, routing. Tá? Feito isso, ele pode agora encaminhar os pacotes dessa rede da esquerda para a direita e vice-versa. Tá? Vamos ver se eu fiz certo. Agora eu vou checar o resultado. Volto aqui ao roteiro, check results aqui, assessment items, tá? E ele vai ter que estar ativado. Cadê? Ah, não, deixa eu ver aqui, tem que fechar de novo. Assessment items. Será que ele não... Cobrança. Cadê, filho? Poxa, aqui, ó. Lá embaixo. Fiz correto, beleza. Segue o barco. Tá? Próxima etapa. Ele pede aqui, ó, para adicionar o endereço IPv6 a interface G0/0 e também o link local. Eu falei para vocês o seguinte, que o link local sobe automaticamente, tá? Mas você pode configurar o seu próprio link local, não tem problema nenhum. Tá, Danilo? Então, ó, vou entrar na interface, adicionar esse endereço, que é o global, e vou aqui modificar o link local, porque eu não quero aquele link local que ele sobe automaticamente a partir do endereço MAC. Pô, isso é grande demais. Tá? Vamos lá. Vou entrar lá, vou voltar para a topologia aqui, vou voltar para o roteador.
A interface é int g0 barra 0 IPv6 add. Vou adicionar o endereço IPv6. Tá aí, ó. Opa. Vou até apagar aqui que eu dupliquei. Adiciono o endereço IPv6.